Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês uma partida inesquecível. Uma partida jogada entre o Mequinho e nada mais, nada menos que Bob Fischer, Robert James Fischer. Foi jogado na Argentina em 8 de 8 de 1970. O Fischer viria a ser campeão mundial, acho que se não me engano, em 72. Logo depois, em 70, era o Spassky que era campeão. Mas eram dois jogadores que estavam em momentos muito bons deles. A Mequinha também estava voando, o Fischer também. E eles se encontraram no torneio. Vamos ver o que deu nessa partida. Mequinho está de brancas, o Fischer de negras. Mequinho saiu com D4, Fischer respondeu cavalo F6, C4, G6. Será que o Fischer vai para uma Índia do Rei? Cavalo C3, D5, ele não foi para Grunfeld. Então vamos ver como vai ser assim. Bispo G5, cavalo E4, partiu para ataque. Bispo voltou, bispo H4, cavalo C3, tocou os cavalos. Bispo C3. Dama por C4. Agora tem várias maneiras de jogar, né? Geralmente é E3 mesmo. Bispo E6, foi defender o peãozinho. Fischer não quis dar o peãozinho de moleza. Bispo E6. Torre B1. Atacando o peãozinho de B7, né? Já que o bispo saiu aqui. B6. Cavalo F3. E esse cavalo vai fazer uma turnê no tabuleiro, vocês vão ver depois. Bispo G7. Cavalo D2, agora tá atacando duplo, ataque duplo no peãozinho. Dessa vez o Fischer não foi defender o peãozinho. Ele jogou cavalo por C4. Podia ser também o bispo por C4, bispo por bispo, cavalo por bispo. O problema é aqui, ó. Se jogasse esse lance, se fosse bispo por cavalo, isso que ia acontecer, ó. Um ataque duplo, ele vai estar atacando o cavalo e está atacando o peão aqui de G2. E não tem como defender os dois. Um caiu o outro, então capturou pelo certo mesmo. Bispo D5. Dama D2, tirou a dama aqui de trás. Melhor seria F3, eu acho que talvez o melhor jogado pro Mequinho seria F3. Fica evitando esse. E dá pra sair com o bispo aqui. Pra B3, alguma coisa assim, né? Jogou dama D7. Desculpa, jogou dama D2. Dama D7. Aqui as damas deviam de algum jeito prevenir esse dama D6, né? Dama D6 não, dama... Aqui tem uma jogada perigosa aqui, né? Ia ter que agora, aquele peãozinho que ele não mexeu na rodada anterior, ele ia ter que mexer se jogasse dama... Ó, dama C6 e um ataque forte aqui em cima da... E detalhe, né? Ele vai estar jogando isso, ele vai estar atacando o bispo. Se sair o bispo, cai o peão aqui, a dama captura o peão de G2. Agora lá, jogou cavalo A3. C5, atacou o centro. F3, agora jogou F3, que é um bom lance. Talvez devesse ter sido jogado antes. Dama A4. Aqui podia ter jogado C por D4, C por D4. E jogar cavalo C6. Mas jogou dama A4, cavalo B5.
Ameaça entrar aqui, né? E dá um duplex na torre do bispo. Cavalo C6. Já tirou o cavalinho. Aqui poderia ser com muita coisa. Né? Jogar dama por A2. Dama por dama. Trocava bispo por a dama. Torre A1. Podia ter jogado também dama A2. Torre A1. Seria uma boa, né? Torre C8. Daí bispo G3, cavalo A6 e por aí vai. Mas eles jogaram o quê? Cavalo C7. É o que estava previsto no... Cavalo C7. Fischer capturou o peãozinho de A2. Bispo por A2 não seria uma captura certa. Jogaria bispo B5. Ia ser... Ia ser cravado e tudo aí. Tá caindo o cavalo. Tá caindo o cavalo aqui. Tá caindo a torre aqui. Tá caindo o bispo aqui. A coisa vai ficar brava. Se eu jogasse aqui também ele podia. Bispo B1. Cavalo A8. Torre C8. Ou jogar C por D4. E por D4. E tinha que arrocar logo, isso sim. Mas aqui tinha muitas formas. Né? Se você pegar aqui, ó. Poderia ser torre A2. Torre A2. Pegaria o bispo, dama C3. Dama D5. Cavalo B4. Dava um duplex. Ou bispo por C6. D por E3, ameaçando a dama. Dama A2. Capturando o bispo. Dama por C3, cheque. Rei E2. Dama por C6. Dama por bispo. Ou dama por A2. Dama C3, cheque. Rei E2. Cavalo B4. Ou cavalo por A8. D por E3. Ameaçando a dama. Dama A2. Bispo C3. Esse bispo aí, olha, protege a dama, ataca o rei, ataca a torre. Rei F1. Dama por B5, pegou o bispeto. Dama E2. Atacou o bispo do outro lado. Também podia ser torre por A2, D por C3, dama D5. Ameaçando o cavalo. Cavalo B4, dava um duplinho na torre da dama. Também poderia ter jogado bispo A6, D por E3, dama por A2, dama por C3, cheque, rei E2, dama C6 capturando o bispinho que estava desprotegido lá.
Ou dama por A2, dama por C3, rei E2, cavalo B4. Tá atacando a dama e também pode ameaçar muito mais o rei aqui, né? Porque aqui, ó, ele pode avançar o peão dando cheque. E se ele capturar com a coisa, e olha, a dama que tá pegando o cavalo, se ele avançar esse peão aqui dá cheque, ia ser terrível aqui. Mas podia jogar cavalo por A8, D por E3, dama por bispo, né? Dama por A2, bispo C3, dava duplo, cheque, rei F1, dama B5, cheque, jogar dama E2, dama H5. Foi atacar o bispeto que estava quietinho do outro lado lá. Ou seja, tinha N variantes. Deve ter pensado muito, Mequinho. Olha a quantidade de variantes que tinha para as brancas. Mas jogou aqui dama C1. Aqui talvez o melhor lance fosse rei B2. Daí jogaria rei A1, rei F2. Mas isso jogaram torre de A C8, torre A1, dama B3, torre A3. E ele foi, hein? Torre por cavalo, torre por dama, bispo por torre, dama A3, cavalo A5, protegendo o bispinho. Aqui podia também ter jogado C por D4, dama pelo bispo, dama B3, cavalo A5. Mas o que foi jogado foi de cavalo A5, bispo G3, E5, bispo por E5. Podia ter jogado também D por E5, né? Torre E7, bispo E2. Aqui bispo por E5 que ele jogou. Bispo por 5, bispo por 5. Até aqui a posição está igual, partido bem equilibrado. Porque tá dama, bispo e torre contra dois bispos e duas torres e o cavalo. Só que o que acontece? O Mequinho, o bispo, esse bispo não jogou, a torre também está aqui. E a partida ficou muito equilibrada. Eu aqui dei por E5. Dama D8. Bispo E2. Torre de CD7. A dama voltou rapidão. Dama C1. Inibe a torre entrar aqui, né? Torre D2. Bispo C4, trocar os bispetos ou não. Dama C2, bispo B3, dama C1, voltamos na mesma. Esperando por E4. Bispo C4,
dama C2, bispo B3, dama C1. E eles acabaram empatando a partida. Mas olha que partida interessante, é duas torres, um bispo e um cavalo, contra dama, torre e o bispo. A estrutura das pretas das peões está melhores, né? Bem melhor. Mas é isso aí, pessoal. A partida muito legal, muito interessante, de dois jogadores geniais. E nessa época os dois estavam voando. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Se inscreva no canal caso você não esteja inscrito. Vamos estudar bastante. Agora nós estamos estudando o livro 100 Finais que você deve conhecer, do Jesus de la Villa, e a arte do ataque do Vukovic. Mas estaremos sempre, toda vez, estudando livros. Eu gosto muito de estudar livros e vou trazendo para vocês os livros que eu li, que eu mais gostei, para trazer para vocês. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.